Bom dia! Eu sou a Kelly Domingos e hoje vamos começar mais um devocional sobre o livro de Mateus e hoje nós vamos ler o capítulo 2, do verso 1 ao 12. Isso, do verso 1 ao 12. Pega a sua Bíblia, eu já estou com a minha aqui e vamos lá. Hoje nós vamos falar sobre a visita dos magos no dia do nascimento de Jesus. E podemos começar ele dizendo assim, ó. Depois que Jesus nasceu em Belém da Judéia, nos dias do rei Herodes, magos vindo do Oriente chegaram a Jerusalém e perguntaram: Onde está o recém-nascido, rei dos judeus? Vimos a sua estrela no Oriente e viemos adorá-lo. Quando o rei Herodes ouviu isso, ficou perturbado, e com ele toda Jerusalém, tendo reunido todos os chefes dos sacerdotes do povo e os mestres da lei, perguntou-lhes onde deveria nascer o Cristo. E eles responderam: em Belém da Judéia, pois assim escreveu o profeta. Olha o que o profeta escreveu. O profeta Miqueias, lá no capítulo 2, verso 6, disse assim, ó, mas tu, Belém, da terra de Judá, de forma alguma és menor em meio às principais cidades de Judá, pois de ti virá o líder que, como pastor, conduzirá Israel, o meu povo. Isso daqui retrata aquilo que a gente falou lá no primeiro vídeo, né, sobre o devocional, sobre o livro de Mateus, que Mateus, do capítulo 1 ao capítulo 3, ele vai trazer muitas citações do Antigo Testamento. Para quê? Para comprovar, para registrar. Olha, gente, os profetas já anunciaram isso lá atrás. E hoje está se cumprindo com a vida e com a vinda de Jesus para a Terra. E aí, até aqui onde nós lemos, a gente percebe o quê? Que Jesus, recém-nascido, indefeso, sem poder nenhum, mesmo assim, ele já chegou ameaçando os reis, os políticos daquela época. Por quê? Porque eles sabiam como que um mago chega e diz que veio adorar um recém-nascido. Então os reis já tinham medo, né? Herodes já ficou com medo de perder o poder. E nós não vemos nada diferente hoje. Não sei se você percebe, mas a grande parte da política dos reis, dos grandes políticos, eles são contra Jesus. Eles não creem, eles fazem de tudo para deturpar a palavra de Deus. Para quê? Por quê? Porque eles têm medo de perder esse poder. Mas por que eles têm medo de perder isso? Porque eles não conhecem a palavra. Porque Deus não veio para tomar o governo deles. Deus veio para destruir o pecado. Jesus veio para destruir o pecado e não para destruir governo, né? E vamos seguir. Então Herodes chamou os magos secretamente e informou-lhes com eles a respeito do tempo exato em que a estrela tinha aparecido. Enviou-os a Belém e disse: Vão informar-se com exatidão sobre o menino. Logo que o encontrarem, avisem-me, para que eu também vá adorá-lo. E aí, depois de ouvirem o rei, né, os reis magos, eles seguiram o seu caminho. E a estrela que tinham visto no Oriente foi adiante deles, até que finalmente parou sobre o lugar onde estava o menino Jesus. Quando tornaram a ver a estrela, encheram-se de júbilo, encheram-se de alegria. Ao entrarem na casa, viram o menino com Maria, sua mãe, e prostrando-se o adoraram. Então abriram seus tesouros e lhe deram presentes como ouro, incenso e mirra, e tendo sido advertidos em sonho para não voltarem a Herodes, retornaram à sua terra por outro caminho. E aí eu quero enfatizar isso daqui. Os reis magos escutaram a instrução do rei. O que foi que o rei disse para eles? Vá
e volte aqui para me contar onde ele está, porque eu também quero ir adorá-lo. Besta quem acredita. Mas os reis magos foram e a estrela foi brilhando e conduzindo ele pelo caminho. E aí eles encontraram e em sonho o anjo disse para eles, né? Não volte pelo mesmo caminho, não conte para o rei Herodes. E aí, olha isso. Olha o que eu anotei aqui, ó. Que as nossas ações sejam para cumprir o que as escrituras dizem, que nós não temamos ir contra um governo, que nós não que nós não temamos em ir contra o chefe da nossa empresa, ir contra qualquer pessoa, porque as nossas ações, elas precisam estar baseadas e fundamentadas no que a Bíblia fala sobre mim, sobre você. As minhas atitudes e as suas atitudes precisam ser fundamentadas, direcionadas com aquilo que Jesus diz sobre nós e não sobre o que o governo diz que nós devemos fazer. E não sobre o que um chefe, sobre uma autoridade maior sobre nossas vidas venha falar que nós devamos ou não fazer aquilo. Quando Jesus disse o que nós somos, quem nós somos e para o que viemos e para onde iremos, é sobre essa palavra, é sobre essa escritura que nós devemos seguir firmes e fortes, sempre, né? Eu também anotei outra coisa aqui que eu quero compartilhar com vocês. Os reis entenderam que Jesus era o Deus que estava entre nós, né? Então eu quero te dizer que muitas vezes você vai estar em um ambiente e eu quero declarar que você e eu seremos essas pessoas que entraremos em um ambiente e levaremos a luz de Jesus, que nós levaremos o refrigério, a esperança que Jesus é, que Deus é naquele meio, né? Jesus naquele momento, ele trazia e revelava ali que Deus estava entre aquele povo, que Deus veio para ser o pastor e conduzir aquele povo. Então, que nós sejamos, que nós não temamos estar debaixo de um governo, de palavras, de autoridades que vá contra as escrituras, que vá contra aquilo que o Senhor quer para as nossas vidas. E eu não estou dizendo aqui que para você ser um rebelde, eu não estou dizendo aqui para você ser um teimoso, uma teimosa, não, não. Eu estou dizendo aqui para você caminhar debaixo de uma palavra, para você pedir em oração, para você se derramar e adorar o único Senhor e Salvador de nossas vidas, que é Jesus Cristo. E para finalizar esse devocional e fechar essa palavra de hoje, eu queria orar com você, por mim e por você. Senhor Deus Todo-Poderoso, eu quero te agradecer, Pai, porque a tua palavra vem trazer luz para os nossos dias. Porque através da tua palavra, Pai, nós recebemos direcionamento. Nós recebemos a autoridade, Senhor, vinda diretamente do céu para aquilo que nós precisamos fazer. Então, Deus nos dá essa fortaleza, nos dá ousadia, Pai, para fazer o que a tua palavra quer, e não para fazer, Pai, o que outras pessoas pedem que vão contra a tua palavra, Deus. Nos dá, Pai, essa mesma ousadia, esse mesmo discernimento que os magos tiveram, de caminhar por outro caminho, de fazer uma conversão de rota, Pai, de sair de um lugar e ir para outro, Pai, por outro caminho, para que eles não precisem, Pai, fazer a vontade de um governo, Pai, mas sim para fazer a tua vontade. Que nós, Pai, possamos reconhecer os lugares onde tu está, Pai. Que nós possamos reconhecer e ficar nos lugares onde tu
criou, onde tu está, e não simplesmente, Pai, nos lugares onde nós acreditamos que vai ser melhor financeiramente para a gente, nos lugares onde nós iremos se sentir confortáveis, ou qualquer outro motivo, Deus. Nos coloca nos lugares, Pai, onde tu é visto, onde tu é sentido, onde tu é priorizado, onde tu é adorado. Em nome de Jesus, amém.